Espero que vocês aproveitem bastante esse nosso bate-papo de hoje, tá? Uma história bem inspiradora, conversando com o Ricardo. Ricardo Mateus, ele é CEO, fundador da Brasil ao Cubo, uma empresa que foi referência aí durante a pandemia, né, na entrega de hospitais. Em 25 dias eles estavam entregando hospitais completos, prontinhos, né, para ajudar, né, várias cidades, capitais aí durante a pandemia. Deixa eu convidar aqui o Ricardo. Acabei de enviar o link aqui para ele. Vocês, pessoal, vocês durante a live, vocês vão anotando as perguntinhas, tá? E aí, se vocês quiserem falar com o Ricardo, do lado aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. Aí vocês podem fazer as perguntas por aí, tá? Porque se ficar as perguntas aqui nos comentários, a gente acaba perdendo depois, tá bom? Só mais um minutinho. Conectando com o Ricardo aqui. Ricardo, boa tarde. E aí, jovens? Tudo bom, tranquilo? Eu estava vendo e ouvindo vocês falarem, entretanto eu tinha entrado ali com o meu link e ninguém me aceitava, então enfim, cá estamos. Desculpa, eu acabei me atrasando uns 5 minutinhos também, que acabei entrando em uma reunião aqui, mas deu tudo certo, né? Você me ouve bem? Tá tudo ok com a conexão? Tá tudo certo, pelo que eu estou vendo, estou te ouvindo bem e parece que a conexão está ótima aqui. Então tá bom, os meninos aqui, os alunos estão entrando, os professores também estão entrando. Nesse período aqui da tarde, agora, Ricardo, a gente tem uma média aí de 230 alunos, mais ou menos, tá? Primeiramente, eu queria te agradecer, né, aí a sua disponibilidade de bater, de conversar um pouquinho com a gente, né, agora. Também falei com o Marcelo Miranda, né, hoje sobre o nosso encontro. Ele pediu para te mandar um abraço, elogiou Eu bastante. fico feliz. Eu fico bem feliz que o Marcelo Miranda realmente é uma referência em inovação da construção civil brasileira. E aí hoje não mora mais aqui no país, mas é um cara que eu sempre me espelhei. Então eu fico bem agradecido aí pelo abraço e mando outro aí para ele. Pode deixar. Ricardo, assim, o motivo de ter te convidado para conversar com os nossos alunos é realmente assim, no sentido da sua história ser uma inspiração, e eu confesso que eu fiquei muito impactada quando eu conheci o seu trabalho por meio da Starts, né? Eu conheci a sua empresa, eu participei de algumas lives com a Starts e pude acompanhar um pouquinho, né, do trabalho, né, da Brasil ao Cubo. Fiquei muito impactada com a velocidade, a agilidade, né, que vocês entregam as obras, e principalmente no contexto de pandemia, né, diante da situação que a gente estava vivendo. Vocês estavam entregando hospitais em 20 dias, hospitais que não são hospitais de campanha, vamos dizer assim, né, que são hospitais assim, permanentes, né, se é assim que eu posso chamar. E eu fiquei muito impactada, e a partir daí eu comecei a acompanhar o seu trabalho, e eu acho que a sua história é uma história de inspiração para os jovens que estão com a gente hoje, né? A média de idade dos meus alunos agora, nesse momento, de 15 a 23 anos. Tem um pessoal da noite que já está na linha de produção, né, das empresas, que aí é uma idade um pouquinho mais avançada. Mas a grande maioria, 90% dos meus alunos tem essa faixa etária. E nessa faixa etária, né, eles estão saindo do ensino médio, por exemplo, às vezes ainda não sabem o que eles querem fazer,
tem essa angústia, assim, né, no sentido, né, do que buscar de carreira. O Senai oferece algumas possibilidades. Então, por exemplo, aqui em Extrema a gente está trabalhando com a área de metalmecânica, eletroeletrônica, processos industriais. Temos a área de alimentos também, logística, né? Extrema virou um polo, né, de CD. Então, assim, existem muitas possibilidades nesse sentido que o Senai pode dar um norte, né, para os alunos, para que eles escolham, né, façam uma escolha aí para a vida profissional deles. Mas a gente entende também que histórias como a sua, né, com empreendedorismo muito forte, assim, uma missão de transformar mesmo a realidade, uma coisa muito disruptiva, pode ser uma virada de chave, né, para muitos dos nossos alunos. E eu queria iniciar o nosso bate-papo aqui com a carta que você escreveu em 2014. Se você me permite, eu queria ler ela aqui para os alunos, que você disse assim, lá em 2014, você disse que queria fabricar casas tão bem planejadas quanto a fabricação de um carro em sua linha de produção. Desejo também entregar valor a uma sociedade que tanto anseia por uma moradia sustentável. Contudo, sonho em um dia ir a uma concessionária Brasil ao Cubo e poder trocar a minha casa modelo 2016 por uma do ano 2039 com os seus respectivos itens de série. E isso é uma disrupção, né? Se você pensar fora da caixa mesmo, né? E entender que isso está dando certo, e como você colocou também, que seu sonho continua, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos alunos a sua história, o que você já conseguiu construir depois dessa carta, né? E para que você seja mesmo uma inspiração para os meus alunos, vamos dizer assim, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Que vem de 2020 para agora. Bom, gente, em primeiro lugar, agradeço, realmente uma honra aí participar aí desse convite. Para mim, realmente, ele é um pouco emotivo para mim, porque sempre, os meus conceitos foram sempre do tipo, do aprender, ganhar e dividir. Quando a gente fala disso, a gente fala que é preciso aprender, a gente precisa se desenvolver enquanto aluno, enquanto profissional, é preciso ganhar, então a gente não é pecado a gente trabalhar e ganhar dinheiro, ter aqueles recursos ali para se desenvolver. Mas também, em determinado momento, é importante a divisão. Então, aprender, ganhar e dividir são os verbos que eles norteiam a minha vida. Então, isso eu faço com muito prazer. Então, dividir um pouco daquele conhecimento que eu obtive ao longo desses anos para toda essa molecada que está começando, que tem aí sangue nos olhos, de querer fazer acontecer, de querer se desenvolver, querer crescer, eu acho que faz muito sentido. E aí, para contextualizar um pouco daquilo que eu sou e do que é a empresa Brasil ao Cubo, que é essa empresa que eu fundei, eu costumo dividir a Brasil ao Cubo em duas histórias. Uma história mais curta e uma história mais longa. A história mais curta é que faz apenas aí 4, 5 anos que a gente fez a primeira venda da empresa. Embora a gente já tenha ali o nosso desenvolvimento do business plan, depois a prototipagem, a MVP lá em 2013, a primeira venda só aconteceu depois de 3 anos, né? Mas essa é a história curta. Vamos para a história um pouco mais longa, e aí eu acho que talvez ela se confunde um pouco com a minha em relação à própria Brasil ao Cubo. Bom, acho que a Brasil ao Cubo ela nasce quando eu entro no mercado de trabalho, né? Então, estou falando lá de 1999, com 12 anos de idade. Eu fui trabalhar numa empresa do meu pai, uma empresa essa de estrutura metálica, então fui passar para ser auxiliar de montagem de estrutura metálica, depois soldador de estrutura metálica. Então, desde o ano 2000 até 2009, eu trabalhei na empresa dele como soldador, e em paralelo, né, lá em 2005, eu estava fazendo engenharia civil. E aí, quando eu fiz engenharia civil, em 2007, eu fiz um programa de iniciação científica. E esse programa de iniciação científica, né, eu acabei sendo bolsista da universidade, para estudar um tema que lá fora era muito relevante e no Brasil um pouco embrionário, que era o sistema construtivo Light Steel Frame. E como eu já era soldador de estruturas metálicas, já montava estrutura metálica,
E o Light Steel Frame é um tema aí construtivo que diz respeito à estrutura metálica. Eu abracei a causa e fui aprender, de fato, como funcionaria essa questão. Então, trabalhei aí desde 2007 até 2009, que foi o fechamento deste ciclo acadêmico com um TCC, que era dimensionamento de uma residência unifamiliar em Light Steel Frame. Então, ali eu aprendi a parte teórica, né? Mas vinha também desenvolvendo a parte prática. Então, veja bem, a gente está falando aí de um período de entendimento daquilo que é a parte de teoria, né? Do sistema construtivo que, embora ainda embrionário, lançaria lá na frente. Eu vinha buscando também a parte prática, então isso é muito importante, né? Então vale aqui um parênteses, né? O pessoal que está aí com 14, 15, 16 anos agora, é muito importante passar por este cenário técnico, esse cenário de profissionalização, de moldura, até de moldar o caráter do indivíduo, né? Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano, ele torna o ser humano digno, né? E a partir do momento que tu conhece ele, no meu caso, eu tive o privilégio de conhecê-lo até mesmo cedo, né? Isso foi muito importante, porque com certeza eu aprendi todos os valores ali de como que funcionaria para ganhar o dinheiro, para me desenvolver, para saber arriscar, para saber recuar muitas vezes. Então isso foi muito importante. Então o que eu deixaria como um conselho talvez é, vamos estudar, assim, eu acho que faz muito sentido, a gente precisa se desenvolver. Eu acho que a educação transforma, essa frase não é minha, é Osiris Silva, uma das principais inspiração para mim, para que eu fundasse a Brasil ao Cubo. O Osiris Silva, fundador da Embraer, ele fala que a educação transforma. Então só existe uma forma da gente se desenvolver e a gente se adiantar, a gente andar para frente, pela educação. Em paralelo a isso, eu costumo acrescentar que o senso profissional, em paralelo à educação, com certeza a gente vai chegar em resultados inimagináveis, como de fato a gente vem absorvendo. Em 2010, com um TCC lá, aprovado, tirei 10 no TCC, então se for avaliar bem a minha média da aula deu 7,8, mas no TCC eu foquei. Por que eu foquei? Porque aquilo corria nas minhas veias, né? O empreendedorismo de querer desenvolver um sistema construtivo fez com que eu tirasse a nota máxima, porque o empenho total foi destinado a isso. Mesmo a minha média lá anual dos 5 anos deve ter dado 7,8, só para passar, digamos assim. Mas outras palavras eu quero dizer, se você vai entrar de cabeça num projeto que você ama, realmente entre de cabeça, porque com certeza as coisas começam a acontecer, né? E aí, em 2010, eu formado engenheiro civil, né? Com um gás gigantesco de querer fazer acontecer, eu ofereço para a empresa do meu pai. Pai, a gente faz obras aqui de construção metálica, ou seja, de pavilhões metálicos, galpão metálico. Por que não a gente não pode fazer obras inteiras? E aí o Light Steel Frame, que era tudo aquilo que eu tinha estudado em meio acadêmico, faria sentido, né? De cara ele topou, então ele tinha um sócio na época, né? A questão é que em 2010 até 2012, a gente fez 12 obras lá na empresa do meu pai nesse sistema construtivo. Meu pai chegou no final desses 2 anos num grande declínio financeiro. Realmente, talvez naquele momento tivesse a visão e a coragem para empreender, mas não tinha a competência necessária. E acabou que a gente teve um déficit financeiro bem grande, que aí culminou em 2015, meu pai ter que fechar essa empresa por conta de um erro estratégico e principalmente que diz respeito à minha pessoa. Então foi realmente um período bem crítico, bem complicado para mim, mas a verdade é que 2013 até 2016 tinha dado errado, mas o sonho continuava, né? E quando o sonho continua, por mais que tinha dado tudo errado naquele momento, tem um comichão dentro da gente, dentro da barreira, a gente querer fazer acontecer. E isso me levou aí para fazer engenharia de produção em 2013. Então, 2013 até 2016, que aí culminou também com o fechamento da empresa do meu pai. Então, naquele momento, com um déficit financeiro gigantesco, eu tive que vender participações dessa outra empresa que era Brasil ao Cubo, para que eu pudesse desenvolver ela, prototipar. Então, nesse primeiro momento eu fiz um business plan de 45 páginas, todo estruturado, e aquilo que eu tinha aprendido, né? A verdade é que eu tinha aprendido como não se fazer uma empresa com os erros do passado. Então aí eu fui estudar por meio da Endeavor, meucesso.com, sobre empreendedorismo e inovação. E aí isso fez muita diferença para mim, porque é interessante a gente estudar as cadeiras técnicas, né? Até o próprio Senai tem muitas cadeiras técnicas aí de mecatrônica, enfim. Mas é interessante também, em paralelo, a gente começar a estudar um pouco daquilo que é inovação, daquilo que o empreendedorismo pode nos proporcionar, né? Porque normalmente as grandes universidades, ou até mesmo qualquer universidade, ela te treina, ela te capacita
para te ser um grande funcionário de uma grande empresa. Normalmente isso que acontece. Então, em paralelo, se tem alguma justificativa que eu gostaria de deixar clara, em paralelo a tudo aquilo que vocês estão estudando, até mesmo agora no Senai, e depois se vocês aí para uma cadeira técnica ou uma cadeira acadêmica em termos de faculdade, é importante enxergar que não é bem assim. Dá para a gente aprender a parte técnica, mas também dá para a gente visualizar que é super importante a gente talvez ser empreendedor lá na frente. Eu gosto muito assim, tu é treinado para ter um grande emprego. Na verdade, quando eu vi isso lá no passado, eu bati na mesa, não, eu vou dar grandes empregos. Essa era a verdade, eu quero ser o gerador de grandes empregos. Então isso foi um motivo de inspiração para que eu pudesse evoluir enquanto Brasil ao Cubo. Então, 2013 até 2016, protótipo, MVP, um business plan lá detalhado. Então, eu tinha feito aí 45 páginas para vender para o investidor, visto que naquele momento eu não tinha o dinheiro necessário para iniciar a empresa, principalmente pelo déficit que meu pai acabou tendo que fechar a empresa. Então, foi um período bem complicado para mim, 2013 até 2016, um período até solitário, eu diria. Porque tudo aquilo que eu tinha de ímpeto, de inovação, de querer fazer acontecer, eu tinha perdido um pouco da credibilidade. E perder a credibilidade até mesmo do pai do cara, isso é muito complicado. E naquele momento que eu perdi a credibilidade, eu fiquei quase que isolado esses 3 anos estudando muito sozinho. E aí eu fui estudar essas cadeiras de empreendedorismo. Mas uma coisa sempre foi bacana e eu gosto de frisar é que meu pai sempre acreditou em mim. Embora tivesse dado algumas coisas erradas, ele sempre eu confio em ti e as coisas vão acontecer e é só questão de tempo. Então ele sempre acreditou e isso foi muito importante. Em 2016 eu vendo 25% da companhia, naquele momento por R$400 mil para um sócio investidor, e aí a gente inicia a empresa de fato, visto que a gente já estava na parte de protótipo bem desenvolvido, né? E aí a gente acaba fazendo a primeira venda. Mas aquela máxima do Thomas Edison que diz que eu não quero criar nada que eu não possa vender, imperava ali desde 2013 até 2016. Imagina a gente saber, eu enquanto fundador da empresa, saber que tinha um produto revolucionário, inovador, mas não conseguir ter cliente para fazer aquela venda. Então, se tem uma dica aqui também importante para vocês, antes de se apaixonar demais pela ideia, é importante a gente ir para o mercado, testar ele, validar a tese, e aí depois a gente ter essas premissas de desenvolvimento de uma empresa. Então, foi basicamente o que eu fiz. Então, comecei a estudar muito plataformas de ensino aí como Endeavor, meusucesso.com, e aí eu consegui me desenvolver muito. Então, isso é super importante trabalhar em paralelo. 2017 a gente acabou vendendo 17 obras, então foi bem importante para nós naquele período, né? Imagina que em um ano a gente ter aí alcançado esses 2 milhões de venda num ano, uma empresa super jovem, isso foi muito importante para nós. 2018 a gente acabou vendendo mais umas 20 obras, basicamente, então a gente cresceu 300%, batendo aí um faturamento de R$6 milhões, então isso foi bem importante. E aí em 2019 eu trouxe alguns sócios estratégicos, então isso foi muito importante, né? Eu sempre aprendi que o empreendedor ele não cria uma empresa, ele cria um time e o time cria a empresa. Então, a partir do momento que eu tive esse entendimento mais claro, eu fui trazendo sócios para serem acionistas da empresa. Então, diga-se de passagem, hoje a Brasil ao Cubo tem 12 sócios, eu ainda continuo sendo majoritário, mas é muito importante entender que é importante dividir essas participações. Então, eu entendi que lá o stock option, o partnership, que são essas modalidades que a gente costuma destinar participações societárias para outras pessoas, fez muito sentido. Então, essas pessoas hoje são líderes de setores dos departamentos, então são 12 sócios, que são sócios meus e que são líderes dos setores. Talvez isso realmente tenha sido o sucesso do nosso crescimento exponencial. E aí, em 2019, a gente acabou vendendo 70 milhões em obra, então 1.200% de crescimento, realmente uma marca incrível. E aí chegou em 2020, no momento caótico da humanidade, a gente tinha o produto certo para o momento certo. Então, hospitais para o Brasil todo precisando aí de uma demanda muito rápida para que a gente pudesse fazer o tratamento da Covid, e a construção off-site nossa, né, toda aquela expertise que a gente tinha havido desenvolvido, foi muito favorável neste momento. Então, a gente entregou aí 2020 até 2021 7 hospitais, então UTI, tem mais de 500 leitos espalhados por todo o Brasil aí de obras da Brasil ao Cubo. É um motivo que nos enche aí de muito orgulho, realmente.
a gente começa a entender que passar por todas as dificuldades na vida e depois no final do dia, aquela inovação que você fez salva vidas, isso realmente não tem preço. Então a gente está muito feliz e está muito engajado aí para em 2021 crescer novamente aí e chegar aí a algo em torno de 300 milhões em venda, realmente sair de 0 a 300 milhões em 4, 5 anos, realmente é muito importante. Bom, essa basicamente é a nossa história, tá? E aí depois a gente vai desdobrando para algumas informações e também, só para finalizar em termos de história, a gente acabou de ser adquirido aí 33% da companhia, uma das maiores produtoras de aço do mundo, né, a Gerdau. Então isso realmente nos encheu de orgulho, porque eu fui soldador de estrutura metálica da Gerdau. Imagina o orgulho do meu pai hoje de saber que a Gerdau é sócia da empresa qual eu fundei. Então realmente isso é fantástico e a gente está vivendo um momento épico aí, e estou muito feliz. E vamos lá, vamos trocar figurinhas, porque não é monólogo aqui, vamos conversar, pô. Ricardo, assim, primeiramente, assim, eu já fico impactado com a tua energia. E eu acho que isso movimenta muito, eu acho que é isso que os meninos hoje, da idade de 16, 17 anos, precisam ter. Então, assim, várias coisas que você falou, eu fui gravando aqui que me chamaram a atenção. Primeira delas, você começou a trabalhar com 12 anos. Exato. Na linha do tempo, né? Eu tentei fazer uma linha do tempo aqui. Mas você começou a trabalhar com 12 anos. E você começou a trabalhar na empresa do seu pai, soldando. E aí, no decorrer desse processo, você estava na escola, né? Ensino médio, você seguiu trabalhando com seu pai? Você fez algum curso ou alguma coisa nesse sentido junto com o ensino médio? Ou você trabalhou todo esse período e depois que você saiu do ensino médio, você já entrou na faculdade de engenharia? Embora eu ache muito importante essa capacitação técnica no ensino médio, eu acabei não tendo, tá? Eu realmente estudei, fiz o ensino médio, então eu trabalhava meio período, o outro período eu estudava, né? Mas eu não tive esse processo que hoje vocês têm a oportunidade de trabalhar tanto a parte de ensino quanto a parte técnica, trabalhando aí, se desenvolvendo no curso técnico. Isso é muito importante, eu tenho certeza que vocês estão fazendo a escolha certa. Mas realmente eu fui direto para a faculdade. Né? Então, eu queria ressaltar isso com os alunos, sabe por quê, Ricardo? Porque, assim, hoje a gente vive em uma sociedade também do imediatismo, né? Então, sabe essa busca contínua pelas facilidades, né? Então, no Senai, por exemplo, os meninos às vezes fazem o ensino médio, né? A maioria está no ensino médio ainda, e fazem um curso com a gente aqui, por exemplo, no contraturno, eles recebem uma bolsa para estudar, porque eles são, esse público que a gente está conversando aqui hoje são todos aprendizes, né? Então as empresas têm essa cota de aprendizagem para cumprir, então todos são contratados, né? Contratados para estudar. Né? Então, uma média aí, se você já terminou o ensino médio, você vai ainda conseguir fazer um estágio, a gente chama de prática profissional na empresa. Então, eu queria ressaltar essa sua experiência para os alunos que estão com a gente hoje, porque eles precisam entender que não é fácil, sabe? Que para a gente ter sucesso, para a gente prosperar, para a gente ser um profissional de referência, para ser uma pessoa de referência, para a gente engajar pessoas, para a gente inspirar pessoas, não é nada fácil, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas precisam de esforço. E assim, você falou uma frase que me lembra do Maurício Benvenuti, da questão das empresas, né? Que primeiro você constrói um time, né? E o time constrói a empresa. Tem essa questão também que é muito... Na sua fala, eu vejo muito esforço, né? Muito esforço. Você trabalhou muito. Aí teve uma outra fala sua que me marcou também, que é esse momento de dificuldade que você passou com o seu pai, de ter que tomar a decisão de vender. E quando você fala assim, que por um erro estratégico, por alguma coisa que não deu certo e que vocês chegaram nesse momento difícil, quando você fala que você se sentiu isolado, que você ficou sozinho, que você teve que estudar, que você ficou 3 anos estudando porque alguma coisa deu errada, né? Por que fechar a empresa, né? Então, isso para mim também é muito importante. E é muito importante frisar isso com os nossos alunos, sabe? Porque não é desistir na primeira dificuldade. A gente não pode desistir na primeira dificuldade.
Você se isolou, você estudou, você se dedicou no momento mais difícil, vamos dizer assim, tanto para você quanto para o seu pai. Pensa para o seu pai, né? Então, e ainda você falou assim, meu pai acreditou em mim, né? Mas imagina o quanto foi difícil para ele chegar nesse ponto de ter que vender a empresa que, como você bem falou, desde os seus 12 anos você está lá trabalhando com ele. Né? Então, assim, pelo contexto, vamos pensar que foram aí uns 10 anos, eu posso dizer assim, né? Com você com 12 anos até chegar o momento de vender, a decisão de vender a empresa por alguma coisa que não deu certo. Então, assim, você não está vendendo ela porque não quero mais, né? Trabalhar nela e então, assim, aconteceu alguma coisa aí que levou vocês a essa decisão. Eu acho que essa questão me remete muito à resiliência, à persistência, à constância. Você conseguir trabalhar com a adversidade, com as coisas que você não tem controle e como você saiu disso. Né? Como que essa virada aconteceu? Porque se, por exemplo, se você em 2013 você fechou, foi isso, né, que você comentou? 2013 vocês fecharam. Bom, vamos lá. Deixa eu contextualizar um pouco mais. Em 2013, eu recebi um ultimato, basicamente, dele, ou você para de fazer essas coisas, ou, sei lá, sai da empresa. Foi basicamente, em 2013 até 2015, que foi quando ele fechou a empresa, então ele indenizou todos os funcionários, teve que fechar a empresa e pagar tudo isso, né? Foram 2 anos, realmente, que eu tive que ficar estudando muito, por quê? Porque eu tinha perdido um pouco da credibilidade, mas ele sempre realmente acreditou, né? Então isso foi muito importante também para isso. Mas aí você escreveu essa carta em 2014, por exemplo. Então, se você fecha a empresa em 2014, você escreve essa carta. Então, isso me mostra uma força muito interna sua, assim, né? Um desejo mesmo de transformar uma realidade, de inovar, de ser a disrupção na sua área, né? Na área de construção, na área civil. E aí, depois dessa virada, né, que você deu em 2016, até chegar agora em 2020 com esse... É que basicamente chega um momento que tu passa na vida, a dificuldade ela te fortalece muito. Então, cabe a nós enxergarmos as dificuldades como um trampolim para que a gente pudesse realmente evoluir um pouco mais. Então, tudo aquilo que eu ouvi na época, principalmente, né, serviu como um trampolim para que eu pudesse evoluir e chegar onde a gente conseguiu chegar. Mas as dificuldades sempre são importantes para a gente entender e também dar um real sentido para a trajetória que tu está evoluindo, né? Então, o que eu fiz, nada mais, nada menos, foi me fortalecer a cada vez que eu vi alguém falar alguma coisa que o filho do cara é um retardado, é um doente, é um cara que não quer nada com nada. Imagina ouvir isso e ao invés de tu criticar, tu simplesmente ir pro teu quarto, começar a chorar, que era basicamente o que eu fazia, só que enxugar a lágrima em 5 minutos e cair para dentro, vamos estudar, pô. Neste momento eu tinha me afastado muito dos meus amigos, ouvia até cobrança deles, pô, o Nerso, como era chamado, meu apelido de infância, pô, ele se afastou um pouco. Eu falo, é um período, é um momento, eu preciso evoluir, eu preciso me desenvolver, a competência que eu imaginava que tinha, eu não tenho. Eu tenho a visão e a coragem de empreender, mas vou ter que buscar essa competência. Então, quais eram as competências? Precisava entender sobre recorrência nas vendas, conceito de escalabilidade, conceito de fundo de investimento, conceito de MVP, prototipagem, todos os departamentos, endomarketing, como é que se desenvolve o marketing. Então, são várias disciplinas que envolvem o empreendedorismo, que se não tiver competência, não dá mais para criar uma empresa como se fazia a moda antiga. Ou você já nasce com todos esses conceitos, ou dificilmente você vai se perpetuar. Então, se eu não tivesse estudado isso, eu não ia entender que diluir participações minha seria muito favorável para trazer sócios específicos para que a gente pudesse evoluir cada vez mais. Diga-se de passagem, os caras que eu trouxe aqui são melhores, inclusive, do que eu. Isso é muito importante, né? Então, traz sócios melhores do que eu. Então, esses defasagens em algumas áreas, eu sou bom em algumas áreas, talvez visão estratégica, entender de mercado, desenvolvimento de produto, mas sou péssimo em gestão, sou péssimo em financeiro, contabilmente nem se fala. Então, por que não trazer sócios desse gabarito para suprir esse déficit e evoluir? Então, fez, então, graças a Deus vem dando certo, mas é só o começo, né? A gente está se desenvolvendo muito ainda, mas o sonho realmente é muito grande. Uma coisa que você falou, né, de trazer pessoas
melhores, assim, eu acho que também com outras expertises que complementam a sua, né, Ricardo? Então, você formou uma equipe de sócios e que vocês se complementam. Eu acho que é isso. Você entender, assim, que você precisa das pessoas, né? Então, eu entendo que eu consigo olhar, assim, para toda a sua história e não tem como não dizer que não é uma história de inspiração, sabe? Principalmente quando você fala dos momentos de dificuldade que você passou, do isolamento que você fez para estudar. Nesse contexto de estudo, Ricardo, você teve alguma experiência fora do país? Você foi, né, estudar fora ou não? Quais são as suas referências, assim, não só de escola, sabe? Mas um pouco mais do passo a passo que você fez, porque, como você falou, você se formou em engenharia civil e tem um leque de competências que você precisou adquirir para chegar no nível que você está hoje, né? Tem alguma É que coisa basicamente, assim, naquele momento que havia dado errado, né, lá na empresa do meu pai, eu fui buscar as competências e eu precisava entender eu gosto muito da parte de construção civil, né? Então eu fui fazer uma segunda engenharia em 2013, fazer engenharia de produção. Então, quando eu unifiquei engenharia civil com engenharia de produção, eu entendi que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Então, o que eu preciso para fazer, já que eu tenho duas competências, engenheiro civil e engenheiro de produção? Pô, vamos pegar uma obra maior, fatiar ela em fatias menores, botar dentro de uma fábrica, transportar, depois só instalar? Então, foi basicamente isso. Então, hoje a gente vê muito falar de construção off-site, até o termo que a própria Brasil acabou desenvolvendo no Brasil, construção modular, mas estou falando de 2012, 2013, então isso nem existia aqui no Brasil. E assim, muito por conta dos erros do passado, eu acabei desenvolvendo esse background a ponto de evoluir. Mas a única viagem que eu fiz no mundo foi pelo Google Street View, assim. Só vou por cima da cidade para conhecer. Mas eu nunca saí do país. Quer dizer, eu saí uma vez para o Chile, basicamente isso, mas eu nunca viajei. Mas eu acho super importante. Fazer alguma coisa, alguma expertise, né? Porque a gente também tem hoje assim, muito contexto de inovação do Vale, né? Está sendo muito falado, principalmente acho que na pandemia, então, ficou mais um ápice assim do Vale. É que hoje dá para ir. É que hoje dá para ir para o Vale pelo Google Street View para conhecer geograficamente e dá para estudar toda a cultura, todo o conceito do Vale do Silício aqui no Brasil. Então, assim, não é motivos para que a gente não possa se desenvolver. Eu acho super importante essas viagens, fazer esse benchmark aí com outras empresas, fazer toda essa evolução que a gente precisa em termos de entendimento de culturas exteriores. Entretanto, não é uma crença limitante, não precisamos entender. Eu tenho que viajar para aprender alguma coisa. Embora eu acho muito oportuno, entretanto, eu não tive isso ainda. Bacana. Ricardo, acho que a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu acho que vou abrir aqui para perguntas. Enquanto tu vai buscando aí, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui pro pessoal, no sentido de... Teve um tempo atrás que eu fui na escola onde eu estudei, no ensino médio, e existia um grande êxodo do pessoal, principalmente da segunda série do ensino médio, 33%, ou seja, 1/3 do público, da população que iniciou o ensino médio, segunda série, tinha evacuado no começo do segundo bimestre. E aí os professores acabaram me chamando lá para eu conversar, trocar uma ideia, entender o que estava acontecendo, talvez um incentivo. E eu lembro de uma frase de um aluno que ele falou exatamente isso. Ele falou que... mas tio, ele falou ainda para mim, pô, tio, caramba, enfim, vamos lá, vamos de tio. Cara, para que eu vou estudar? Eu vou sair mesmo do colégio e tal, por que eu vou estudar se a minha irmã fez psicologia, ela é formada em psicologia e ela ganha menos do que o meu irmão, que é marceneiro? E aí eu logo pensei assim, uma crença tão limitante que fica bitolado regionalmente, acha que o mundo é só aquilo e realmente acha que o grande serviço dele é do irmão, que é o marceneiro ali. Não menosprezando, realmente é uma excelente profissão, eu tenho vários amigos marceneiros. Entretanto, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu falei para ele, gente, aquela profissão de marceneiro do seu irmão, ela não vai existir mais.
ele vai ser substituído facilmente, como já vem sendo substituída pela indústria 4.0 da indústria moveleira. Então, não vai nem precisar ter mais um marceneiro, vai ter um montador. Aquele cara que faz de maneira artesanal, móvel, principalmente, ele já está saindo fora do mercado. Então, assim, aquele salário que é maior, vai ser menor, porque tu não vai precisar daquela eficiência. Então, assim, temos que enxergar um mundo 10, 20 anos de médio e longo prazo, não um mundo de agora. Então entenda isso para que a gente possa pensar necessariamente no caminho que a gente vai seguir, em termos profissionais que a gente vai seguir, as buscas constantes por aquilo, propósito de vida que tu queres. Então é basicamente nessa linha que eu penso. É muito bacana, assim, ouvir de você a sua fala reforçando a importância da educação. Porque a gente sabe, né, Ricardo, que apesar de todas as dificuldades, eu falo assim, dificuldades mesmo, principalmente vamos pensar do ensino público num contexto geral do país, né? A gente precisa melhorar em muita coisa, trazer mais significado, vamos dizer assim, né, para o nosso ensino regular. Mas eu, assim como você, eu acredito que não existe outro caminho. Não existe outro caminho para a gente transformar o mundo, transformar a sociedade, seja para uma inovação, seja para sustentabilidade, pessoas, para que seja, né, esse espaço que a gente tem, seja de fato um lugar melhor para a gente viver no futuro, né? E eu também concordo assim, com tudo que você fala no sentido de educação. Eu acho que nós somos as pessoas que precisamos engajar os meninos, os jovens a querer transformar. A sua história, com certeza, é uma história muito inspiradora, porque você abre aí uma questão que é a realidade de muita gente, né? Então, eu posso dizer que 99% dos meus alunos, as pessoas precisam trabalhar, os meninos precisam trabalhar de alguma forma. E você contando esse contexto desde os 12 anos, que você vem trabalhando com o seu pai, essa sua relação, né, com o seu pai, com a empresa do seu pai, o que te impulsionou a transformar a empresa, a transformar a sua vida, tudo que você teve que abrir mão dos seus amigos, você se afastou, você se isolou, tudo que... Então, assim, é muito esforço, né? É muito não, né? É uma prioridade, assim, você teve que falar muito não para você chegar onde você está, e por meio da educação, por meio da sua dedicação, por meio dos seus estudos. Para mim, assim, eu agradeço imensamente, assim, tudo que você colocou, essa possibilidade de trocar essa ideia com você aqui hoje, de uma forma, assim, para inspirar mesmo os nossos alunos. A minha equipe de professores estão participando aqui com a gente também. Entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso sucesso. Então, não esperar do outro, né, Ricardo? A gente se transformar e buscar isso por meio da educação. Não tem chance de dar errado, né? Agradeço mesmo, assim, a sua colocação, principalmente nesse sentido da educação, quando você reforça a importância da educação e que realmente não tem outro caminho. Eu tenho uma perguntinha aqui sobre uma questão de formação, né? O aluno pergunta assim: quero ser engenheiro mecatrônico. Será que é bom para a indústria 4.0? Como que você pode abordar esse assunto com ele? Não, com certeza. Eu acho que o movimento que já está havendo da indústria 4.0 já chegando em alguns cenários, inclusive na construção civil, a própria Brasilcuba, agora a gente está desenvolvendo um projeto de um novo parque fabril com a indústria 4.0 embarcada de fato, um pouco mais robotizada, automatizada todos os processos. Hoje, que ainda impera o artesanal, mesmo dentro de uma fábrica, como é a Brasilcuba, ele tem muito departamento artesanal, então a gente quer desenvolver ainda mais e com certeza a mecatrônica vai ajudar muito para que a gente possa desenvolver ainda mais a indústria 4.0 dentro da construção civil. Então, assim, vários mercados estão indo para a indústria 4.0, porque é um caminho sem volta, e com certeza esse tipo de profissional vai ter muito mercado a médio prazo. Bacana. Tem uma outra perguntinha aqui com esse contexto. Olha, as pessoas acham a construção metálica cara. Como mostrar que há muitas vantagens na construção off-site? Tá, bom, vamos lá. O que a gente entrega no final do dia é um valor imensurável que é prazo.
Se vocês avaliarem, eu consigo, enquanto empresa, nós aqui da Brasil ao Cubo, antecipar um faturamento do cliente 6 vezes antes. Então, se a gente faria um prédio de maneira convencional em 30 meses, a gente está falando de 3 meses para fazer. No caso do prédio é um pouco mais, que são 10 vezes. Então, assim, imagina isso em termos de faturamento para um cliente antecipado. Então, a última linha, com certeza, vai ser mais barato do que aquilo que ele está pagando inicialmente, porque eu consigo antecipar o faturamento do meu cliente. Se o cliente fatura lá seus 10 milhões mês, imagina se eu antecipar para ele 6 meses. Então, são 60 milhões. Então, isso com certeza vai fazer muito sentido na última linha. Então, é esse tipo de tratativa que a gente zela aqui na Brasil ao Cubo. E o fato de a gente ter a estrutura metálica com apenas uma das disciplinas do nosso processo. Não é que a gente faz a estrutura metálica e entrega para o cliente lá fazer todo o restante, hidráulica, elétrica, cerâmica. Não, a gente faz tudo dentro da fábrica. Então, isso faz também com que a gente não entregue uma bucha lá para o cliente, porque a gente entrega as 11 disciplinas de uma obra. Então, esse é o nosso foco e por isso que a gente acabou se desenvolvendo muito em relação até outros cases aí do Brasil. Muito bem. Ricardo, acho que a gente está chegando aqui nos nossos 50 minutos. O Instagram pode nos derrubar. É que tem uma pergunta aqui que eu preciso responder. Eu acho que uma menina, ela questionou. Você nunca pensou em nenhum momento de desistir? Está escrito aqui. Seria a próxima que eu ia falar com você. Cara, essa pergunta, olha, eu falo e aí com boca cheia, não. Jamais, em momento algum da minha vida, eu pensei, eu vou desistir. Mesmo chegando num momento realmente muito crítico, bem crítico, até mesmo financeiro, foi bem complicado, assim, em algum momento da minha vida, nossa vida e tal. Enfim, este desistir, ele jamais houve, jamais ocorreu. Eu nunca pensei se vou desistir porque isso não vai dar certo. Agora, eu tenho uma frase comigo que é muito marcante. É uma frase do Flávio Augusto, Geração de Valor, não sei se o pessoal conhece, mas ele fala que o fato de tu plantar feijão em asfalto e esperar brotar, não é ser resiliente, não é ter força, não é não desistir. Isso é burrice mesmo, porque nunca vai nascer um feijão no asfalto. Então, este fato, às vezes, precisa para que a gente possa entender que se o terreno é infértil, a gente visualizar que o terreno é infértil, não adianta, a melhor semente do mundo, ela não vai germinar. Então, é preciso fazer essa identificação para que a gente entenda se realmente o terreno é fértil ou ele é um terreno infértil. Se você visualizar que o terreno é infértil, tudo bem, vamos para frente. E o conceito do Vale do Silício, que é fail fast, né, falhar rápido, ele tem que imperar cada vez mais. Não tem problema tu testar, validar e voltar, recuar e talvez pivotar o teu modelo de negócio e ir para outro cenário. Desde que tu enxergue muito rápido isso. Então, se você está fazendo algum projeto, alguma coisa do tipo, e está visualizando que o terreno é infértil, ou seja, tamanho de mercado é pequeno, a precificação que tu coloca não é condizente com os outros modelos, se tu consegue enxergar isso, de fato, se não tem cliente, isso é um terreno infértil. Então, realmente, se isso ocorrer, fuja e aí começa tudo de novo e talvez aí, seguramente, começar um novo projeto faça sentido. Mas não, em relação à construção modular, eu sempre acreditei que um dia daria certo. Então, desistir é uma palavra que não existe no seu vocabulário. Depende, aí é que tá, é o que eu tô falando, depende, tem coisas que, para aquilo que eu quis montar em termos de construção off-site, não, porque o mercado é grande, existem clientes recorrentes, o movimento que está ocorrendo lá fora é gigantesco, existe questão da sustentabilidade, ou seja, terreno fértil. Agora, teve vários projetos que eu fiz na minha vida em paralelo, que em determinado momento eu identifiquei que o terreno era infértil. Então, cai fora o mais rápido possível e começa tudo zero em outro cenário. Então, depende a essa avaliação. Eu vi que tem uma pergunta aí também de uma aluna que ela falou sobre a linha residencial. Vocês já lançaram a residencial, não lançaram, Ricardo? A gente prototipou, então a gente fez aí as 2 casas, em termos, tudo, vale salientar, tudo que a Brasil ao Cubo faz hoje, ela prototipa antes de ir para o mercado. Então a gente prototipou, inaugurou ela em janeiro, né, montamos a casa em 20 dias,
duas casas realmente bem legais. Então a gente está na fase de testes, então tem gente morando dentro da casa para entender os conceitos de morar dentro de uma casa da Brasil ao Cubo. Uma delas realmente eu moro dentro dela, então é bem legal. Então estou tendo bastante questão de feedback até do produto que a gente desenvolveu. Após isso, daí sim a gente lança o produto empacotado, pronto para ir para o mercado. Então provavelmente aí nos próximos meses a gente já vai lançar. Muito bem. Nossa, bacana demais. Ricardo, eu acredito que você, assim, contribuiu imensamente, que os meninos que estão acompanhando aqui e estão atentos, né, essa grande história, vão levar isso com eles para sempre, e que você, em algum momento, vai ser inspiração para todos, né? Principalmente nos momentos de dificuldades. Eu acho que tudo que você falou aqui foi muito, muito impactante. Eu já era impactada com o seu trabalho, fiquei um pouco mais com a sua energia, com a sua história. Agradeço mesmo imensamente por você ter se disponibilizado a conversar com a gente, tá? Eu vou salvar essa live, vou deixar no perfil da nossa unidade, depois eu compartilho com você. Grande abraço para você, para toda a sua equipe. Assim, que você o céu é o limite para você, que você tenha aí muito, muito sucesso, que você faça diferença na vida das pessoas, na vida da sociedade como um todo, que realmente você siga com essa missão, né, de transformar a construção civil em construções sustentáveis e que façam a diferença aí no nosso mundo. Né? Obrigada mesmo. Siga inspirando outras pessoas, né? E que nós tenhamos aí a oportunidade de nos conhecer pessoalmente um dia, quem sabe, depois dessa pandemia, nesse processo, né, de trabalho, de inovação, de estudo, enfim. Muito obrigada mesmo. Agradeço em nome de toda a equipe do Senai, a equipe dos professores, da direção da escola, do Senai de Minas, né, porque eu acredito que isso agregou valor para todo mundo, né? Obrigada mesmo. Obrigada, viu? Tá bom. Bom, só para finalizar, gostaria de deixar aqui relatado que o Senai de Santa Catarina me ajudou muito no desenvolvimento da Brasil Cubo. Então, essa entidade chamada Senai, realmente, para mim, é super importante e agradeço aí pelo convite. E, gente, meu perfil no Instagram é aberto, se quiser mandar um inbox com alguma dúvida, pode chamar ali, tá? E aí, para finalizar, eu sempre finalizo com uma frase que é muito importante para mim, que é empreender é empurrar o país para frente, né? A gente entende que realmente isso movimenta, gera riqueza, geração de impostos, isso é muito importante. E, bom, mas é isso aí, gente. Muito obrigado e nos vemos no topo. Muito obrigado. Valeu. Certeza. Boa. Um abraço. Tchau. Tchau. Eu já esqueci.